Oi, pessoal, boa noite. Vou aqui apresentar uma aula hoje para vocês. Tô cansado, assim. Eu tô na capa, né? Por causa do meu livro que eu acabei de escrever e mandar para o editor. Eu acho que vocês nem estão escutando direito, porque eu nem percebi que o outro fone estava fora. Né? Tô um bagaço de cansado, mal-humorado. E esse computador deu pau, eu tive que reinicializar tudo para gravar essa aula agora, segunda-feira, 10 horas da noite, que eu já queria estar de banho tomado e na cama. Mas vamos lá. Se não ficar boa, me perdoe. Bom, a gente vai falar basicamente de três funções psíquicas, três faculdades mentais, que é a consciência, a atenção e a orientação. De alguma forma, essas três funções estão muito interligadas. Eu não consegui, procurei, pensei em tentar dar um subtítulo que pudesse, né, harmonizar essas três funções, né, mas não consegui. Então, até pode ser uma proposta para vocês, né? Como é que elas poderiam ser chamadas, se elas formariam um subgrupo dentro das faculdades mentais estudadas pela psicopatologia ou não. Vamos começar falando da nossa amiga consciência. Vocês gostaram, né? Estava vendo os comentários de vocês, eu não tive como responder, mas vou fazer isso, talvez até estenda um pouquinho para a gente poder discutir mais a aula passada, que achei show de bola, né? E alguém gostou do comentário de Descartes, né? Quando ele falou que a única certeza que ele tinha é da própria existência, que todo o resto do mundo poderia ser uma ilusão, poderia ser uma perturbação da sua própria consciência, né? Se ele vivesse hoje em dia, talvez ele poderia achar numa viagem muito louca que o mundo é uma simulação computacional, né? Ele está nessa simulação e tudo que a gente vê, inclusive as pessoas, são nada mais nada menos que parte dessa simulação, né? Se vocês assistirem, vocês verem falar no experimento de Turing, que você só vai conseguir descobrir se uma determinada, um computador, né, você é um computador ou uma inteligência artificial é humana ou não, se vocês conversarem com ela, né, e elas te convencerem, né. Tem um filme que eu esqueci, acho que é Ex Machina, um filme que está na Netflix, também interessante, de um cara que é levado para casa de um bilionário da tecnologia para conversar com uma androide e definir se essa androide é ou não é humana, e o cara se apaixona por ela. Pois é, de fato isso é muito louco, porque tudo isso mostra para gente os erros que as pessoas fazem nos seus julgamentos, ou as dúvidas das pessoas, baseadas numa única realidade, que é você mesmo. Todo o resto pode ser uma grande ilusão. Então, isso mostra como a consciência é um evento privado, privativo e totalmente subjetivo do eu. Isso é a característica básica da consciência, e ela é estudada como a primeira das funções no livro do Paulo Galgarrondo, né? Exatamente porque talvez ela seja o universo onde todas as demais se expressam. Eu digo que a fenomenologia ela não trabalha com o pressuposto do inconsciente freudiano, então a gente pode determinar que o mundo mental é a consciência e pronto, e acabou. Então a consciência é literalmente o universo, e aqui nós vamos estudar os pedaços dele, né? Por isso que eu uso o quebra-cabeça da nossa complexidade para falar sobre isso, que dentro do universo mental a gente pode dizer que a consciência ela é formada pelas faculdades mentais, mas é muito maior que elas, né? E eu digo para vocês, a consciência talvez seja o que mais me interessa do ponto de vista acadêmico, pessoal, desde que eu comecei a estudar psiquiatria, até antes, quando eu estava nas neurociências da faculdade, quando eu comecei a desenvolver um intelecto crítico, 22, 23 anos, a idade que vocês estão, né? Eu fiquei simplesmente fascinado pela consciência, porque é muito louco você simplesmente existir, você simplesmente estar aqui, nós estarmos, você estarem me ouvindo
E eu estar aqui agora olhando a rua daqui da janela do hotel e ter consciência de tudo isso que está aqui, né? Consciência que eu estou aqui no mundo, consciência de coisas que estão apenas no mundo das ideias, como o bem ou o mal. Então, a consciência realmente é o palco, onde tudo acontece. E ela é tão formidável e tão sofisticada e, ao mesmo tempo, tão global que ela não é, inclusive, definível de uma forma absoluta, concreta. Mas, com certeza, ela é o resultado fenomenológico do que há de mais complexo, né? A consciência humana é uma reunião de faculdades mentais, da atenção, da percepção, tudo isso faz parte da consciência, né? A orientação espacial, a memória, porque tudo está nela para se tornar realmente um objeto da mente. E a consciência, ela tem umas características muito interessantes. Ela é realmente um estado dinâmico, né, que se manifesta enquanto consciência no aqui e agora. Vocês não têm a menor consciência do que, por exemplo, o nome da mãe de vocês. Agora vocês têm, porque eu falei nisso. Da mesma forma que vocês não têm consciência, por exemplo, estão balançando a perna, mas talvez agora tenham, porque eu falei disso. Vocês não têm consciência do café da manhã de ontem, mas agora tem, porque eu falei sobre isso, a memória veio para a consciência. Então, a consciência é considerada uma faculdade que realmente representa, manifesta espiritualmente um universo, mas apenas uma coisa de cada vez, uma cena de cada coisa no universo. E é exatamente a nossa consciência que nos dá a noção de temporalidade, né? Nós existimos no tempo por causa da nossa consciência. Há quem diga que o tempo é uma dimensão extensível, como o espaço. É a quarta dimensão. Então, passado, presente, futuro, todos já existiriam, como já existem em todos os lugares do universo. A gente viaja na consciência, no tempo, da mesma forma que a gente viaja pelo espaço. Hoje você está aqui, amanhã você está no Rio, né? Então você passa pelo tempo do passado para o futuro. Numa dimensão que pode ser contínua realmente. Seu futuro já existe, mas você só percebe ele como uma cadência de coisas que ainda não aconteceram, ou seja, você não conhece, porque a sua consciência tem esse limite físico de representar um conjunto limitado de informações, apesar de ser fantasticamente grande. Existem pessoas que trabalham, né, esotéricos, transcendentes, que trabalham a ampliação da consciência, mindfulness, né, esse exercício de meditação para que você amplie a consciência e consiga abraçar mais do espaço-tempo do que ela consegue. Então, a consciência em dúvida é um assunto que extrapola a psicologia, extrapola a medicina e cai dentro né, de toda a experiência humana, inclusive a experiência espiritual e transcendental. Bom, e ela pode ser dividida em partes. 3. Eu uso as palavras em inglês porque o inglês é uma língua que tem 3 palavras que são traduzidas exatamente da mesma forma, consciência, mas que têm sentidos, mas que têm limites diferentes. A awareness, que também poderia ser entendido como ciência, né, é exatamente essa experiência primordial, perceptual, que nos joga, né, no universo consciente. É a primeira forma de consciência do ser humano, é uma consciência da maioria dos animais, aí está um pugzinho bonitinho, né, que simplesmente você está aware, ciente, senciente do mundo que te afeta. Então, a consciência, a awareness é, antes de mais nada, um processo perceptual, né? É fruto dessa percepção. E provavelmente é um tipo, módulo de consciência que virtualmente tudo que talvez tenha um sistema nervoso possa ter um nível de awareness, maior ou menor,
mas ela geralmente é a manifestação desse puff, dessa mágica que faz você ver o mundo, né? Mas a awareness, que também é das criancinhas, não é, não prevê a existência, por exemplo, de um eu. Você descobre esse eu, né, quando o ser humano, por volta dos 5, 6 anos, é quando esse eu se consolida. Ah, mas eu cresci 3 anos, já fala, me dá, quero para mim. Sim, ela já opera no sentido de ser um indivíduo que se contrasta com o resto do universo, mas ela não tem consciência disso. Também foi com o cachorro, né? Urina no poste, sente o cheiro dele, né? Mas ele não sabe, ele não tem consciência de que ele existe enquanto eu. Vocês falam, que loucura, como assim? A gente tem isso toda hora, esses insights conscientes. Quando você entra e fala, caraca, e não é que é assim? Quando você tem uns 6 anos, 5 anos, a gente se acorda um dia e, puf, percebe-se, caraca, eu existo. O próprio Descartes, pensa, cogito ergo sum, é uma forma de um caraca, eu existo, né? Então, a consciência do eu é muito importante porque ela é que te contrasta do resto do mundo. Apesar de você operar isso dessa forma antes, provavelmente você não tinha essa consciência do eu e do mundo, né? Existe um experimento que demonstra isso, é o experimento do espelho, vocês estudem aí, né? Onde vocês estão vendo um chimpanzé tocando o próprio rosto, porque além de ser humano, a partir dos seus 5, 6 anos, né? Dá de um pouco antes. A partir do momento que você pinta uma bolinha na cara da criança e ela se reconhece no espelho, ela já está formando uma protoconsciência do eu, né? Mas no momento que você... Isso é o experimento. Você pinta um pedaço do corpo que a pessoa não conseguiria ver, o bicho não conseguiria ver por si só, tipo, geralmente na testa, no rosto, e expõe no espelho. E observa se ele vai tocar a imagem ou vai levar a mão reflexivamente naquela parte do corpo que está pintada. Isso é evidência científica, empírica, de que ele tem consciência de si próprio. O chimpanzé manifesta esse comportamento, né? Mais outras duas espécies também, que são os golfinhos e os elefantes, além do ser humano. Então, na verdade, chimpanzé, orangotango e gorila, os apes, né? Os apes, seres humanos, e talvez não numa homologia, mas sim numa analogia evolutiva, os golfinhos e os elefantes também mostram a consciousness, que seria essa consciência de eu no mundo. Enquanto a awareness é a consciência do mundo, a consciousness é a consciência do eu no mundo. Mas existe uma consciência ainda, são como uma cebola, né? Uma terceira camada, que é até onde se prova o contrário, só o ser humano e nem todos é capaz de desenvolver. O próprio homem vai desenvolver ela a partir do final da infância, início da adolescência, que ela começa a ser desenvolvida, né? E algumas pessoas nunca desenvolveram, que é a consciência, que é a terceira palavra em inglês, determina a nossa consciência moral. Não diria só moral, a nossa consciência que simbólica, talvez seja a melhor palavra, que atribui valores às coisas do mundo, né? E esses valores são estéticos e éticos, né? Na grande maioria das vezes. E não só. Eles podem ser valores que não estão relacionados, né, a qualquer tipo de pensamento e reflexão do homem que transcende a concretude do mundo. Então, a filosofia é uma questão de consciência, né? A consciência ecológica, por exemplo, pegar aqui uma água no frigobar, consciência ecológica, a gente fala muito de consciência ecológica, é uma consciência. Em determinado momento, porque você, né, constrói um juízo de valor sobre a natureza e atribui, e isso impregna na sua consciência e torna-se parte, né, desta consciência.
Então, a amplitude da consciência, da nossa consciência de valores, nossa consciência simbólica, ela é totalmente variável na humanidade. De um amendoim a um planeta, dependendo do ser humano. E não está gerando relação com a inteligência, com nada disso. Eu já vi muito gênio da informática com a consciência de um amendoim, né? E com certeza essa consciência ela está diretamente relacionada à nossa sabedoria, à nossa capacidade, à nossa empatia, à nossa capacidade de compartilhar com o mundo. Então, a consciência, né, ela é uma faculdade puramente afetiva, assim como a consciousness. Existe um componente afetivo grande para formar, na verdade, todas as representações conscientes, elas têm que ter um componente afetivo grande para formar o que a gente chamaria de um qualia, que seria a representação da consciência, né? O que você memoriza, aquilo que é importante para você, quando eu falo, por exemplo, Toby, deve ter alguém que tem um cachorro chamado Toby, né? O Lulu, né? Então vocês vão se lembrar dele e ele vem à consciência de vocês. Então, para vir à consciência não é qualquer coisa, não. Tanto que estão acontecendo milhões de coisas ao seu redor e nem tudo está diretamente na consciência, né? Então, para você ter consciência, você tem que ter aquela coisa, ela tem que ter um impacto subjetivo. Ela tem que te mover de alguma forma, gerando uma emoção na sua vida. Do ponto de vista neurobiológico, isso aqui é uma figura de um artigo de Giulio Tononi, que é um cara muito legal. Esse artigo é do ano de 1998. O artigo já tem 25 anos, 23 anos, corrigindo, né? Isso aqui é um experimento de magnetoencefalografia, onde ele estuda padrões da mente, na verdade, nem é da consciência do eu, é da awareness apenas, né? A pessoa, ela vê o que vem à consciência, tipo padrões de barras, né? Onde ela chama de escalabilidade binocular, coloca 2 padrões de barras, né? São tipo uma grade, né? Oscilando em frequências diferentes, né? E aí você manda o cara olhar, por exemplo, para o padrão de grades da esquerda, que oscila a 9 Hz, 9 ciclos por segundo. Ora, olhar da direita, da esquerda, que oscila 7 vezes por segundo. No momento que ele olha, oscila em padrões luminosos, os neurônios do cérebro vão se sincronizar naquela frequência. Então, ele observa aqui, né, a conectividade cerebral que existe, ou seja, como que todas as áreas do cérebro diferentes, elas estão sincronizadas quando a pessoa está declarando estar consciente de um determinado estímulo, né? E na frequência daquele estímulo. Então, se tem uma grade a 7 Hz, a 9 Hz, o cérebro todo vai pulsar 9 Hz. Os neurônios vão ciclar nessa frequência, mostrando empiricamente que é o que o cérebro está processando naquele momento e de forma integral. Todas as regiões do cérebro, ou grande parte delas, estão de alguma forma sendo moduladas por isso. Enquanto de 9 Hz são poucas regiões. As regiões visuais básicas ainda vão mostrar de uma frequência de 9 Hz, mostrando para a gente, né, que o cérebro, apesar da consciência os 7 Hz, que está todo o cérebro funcionando, não sei se eu troquei 7 por 9, enfim, me perdoe, né? Pequenas regiões ainda vão estar vibrando na consciência, na frequência que a pessoa não declara ter consciência. Então, isso mostra para a gente que a consciência é um fenômeno integrativo. Para ela existir, né, eu tenho que estar o cérebro todo mobilizado naquela função. Então, ele é um processo integral, o que é muito lógico, né? Porque, por exemplo, quando você sofre uma sedação, por mais leve que seja, de um anestésico, até onde você começa a perder a consciência, é hipnose. Seu cérebro, já vários trabalhos mostram, ele para de ter essa unidade integral e ele começa a se funcionar de forma desintegrada, desconectada. É o que acontece na esquizofrenia. As partes, ou seja, o cérebro perde o quê? A complexidade quando ele não está consciente. Então, a consciência também é o fenômeno que emerge
né, do máximo de complexidade que um cérebro pode produzir quando integra as informações, quando esse quebra-cabeça realmente está formando uma coisa integral. Como isso é dinâmico, tem horas que um quebra-cabeça de 100 peças vai formar várias imagens diferentes, né? Ou seja, essa integralidade, ela começa a se tornar, ela começa a se corromper, e você perde complexidade com isso, né? Então, a consciência ela é exatamente um cenário complexo, ou seja, a atividade complexa do cérebro na sua integralidade, onde as regiões estão sincronizadas. Não sei se vocês entenderam isso, mas isso é formidável, né? Talvez o Rafael lembre que eu acho que eu falei disso no nosso curso de neurociências. Essa imagem é interessante, porque provavelmente ela pode dar como a consciência está relacionada com complexidade, né? A gente pode realmente presumir que, para que um ser manifeste uma consciência, ele tem que ter graus de liberdade suficientes. Mas a consciência, assim como tudo, também é um fenômeno dimensional, né? A ameba é possível que já tenha algum nível de consciência. Não é igual ao do Pablo Picasso, que é uma consciência do caraca, né? Para pintar La Guernica, por exemplo. Que consciência esse cara tem, que consciência de valores simbólicos ele tem, né? A ameba ela pode ter no máximo uma certa senciência, uma certa awareness, né? De que sobre o mundo que o rodeia, sem formar um conceito, né, para o eu que o macaco com certeza já tem, coçando o queixo, refletindo sobre a vida, a águia, a formiga, a ameba, talvez tenham. Mas todos esses seres só vão ter algum nível de consciência porque eles têm graus de liberdade muito maiores que desse robô sofisticado, que é pré-programado para realizar coisas, né? Esses graus de liberdade, como a gente falou na aula passada, estão diretamente relacionados com o quê? Com, né, a manifestação de padrões caóticos, né? O caos, aqueles fenômenos impredicados, né, que simplesmente acontecem. Então, o robô, coitadinho, ele imita bem padrões de uma espécie, que no caso aí seria o canis familiares, né? Mas ele não passa de um algoritmo que executa coisas já pré-existentes. Ele não cria nada novo, né? Então, uma característica de um ser consciente é também manifestar sempre novidade de alguma forma, né? Essa novidade pode ser uma coisa que simplesmente inédita, pode ser simplesmente coisas antigas organizadas de formas diferentes. Isso é muito importante, muito interessante. Então, quanto maior os graus de liberdade, quanto mais possibilidades esses sistemas têm de gerar e criar coisas novas, né? Potencialmente mais conscientes eles são. Então, a própria humanidade tem um espectro de consciência muito diferente, né? Existem alguns seres aí completamente obtusos, né? Que apesar de fazerem xixi na privada de pé, eles possam ser chamados de tudo, menos conscientes de qualquer coisa. Bom, e para terminar essa parte da gente poder discutir o que seja consciência, qual é a natureza dessa consciência? A natureza, do ponto de vista ontológico, né, ela é um epifenômeno que o cérebro manifesta igual o barulho do motor de um carro, por mais complexo que ele seja, ou seja, é nada mais nada menos do que o barulho do motor do carro, a luz da lâmpada, né, ou do painel de LEDs. Ou será que essa consciência existe a priori do cérebro e o determina? O contrário. Do ponto de vista da filosofia, isso é muito bem aceito, principalmente na metafísica, mas do ponto de vista da ciência também. São condições equiprováveis. Ou diga mais, talvez o mais provável seja isso aqui, ó.
a mente existir, ou seja, a consciência existir a priori do cérebro. Vocês vão olhar assim, esse cara está dizendo que o mundo é uma simulação computacional de um bando de consciências? Pode ser. Ou simplesmente que isso tudo, que o livro Segredo tem razão e a gente manifesta as coisas no mundo, que é o que a gente chamaria de matéria. Por isso, convido vocês a lerem meu livro, Clinamen, A Consciência Criativa do Universo. Eu sou um grande esotérico quântico. Bom, mas dentro da psicopatologia, a gente falou bastante da consciência, que eu achei muito importante, do jeito que eu falei, vocês vão encontrar isso em livro de psicopatologia nenhum. Todos os livros são muito mastigadinhos, é tudo uma repetição da mesma coisa, sem a menor poesia e sem a menor, assim, tentativa de construir uma compreensão. Olha como eu sou foda, né? Eu vou te falar, gente, soberba é meu pecado. E cansado, então, mal-humorado, mas o que eu estava falando, os livros não mostram, assim, eles não discutem nessa profundidade filosófica de uma visão física e naturalista, né? O que poderia, assim, a consciência. Eu nunca vi esse desdobramento em 3 níveis de awareness no livro de psicopatologia. Isso é muito falado na ciência, na neurociência, é muito falado na cognição. William James, eu acho que já tinha falado disso no século XIX. Eu também não vejo, né, a relação da consciência com a complexidade, com o grau de liberdade, e simplesmente falar que a consciência é um fenômeno dimensional, que a humanidade inteira é muito heterogênea no que se diz a respeito de consciência. Quando eu falo dessa consciência, é a consciência, né? Que é a consciousness, ela está rompida, e a gente pode falar disso. A gente vai falar daqui a pouco, né? Mas primeiro, assim, a gente agora vai falar das alterações da consciência. Primeiro, a gente pode entender como uma questão de nível, né? Biologicamente está diretamente relacionada com a atividade de sistemas cerebrais que produzem a ativação cerebral, sistema reticular ativador ascendente é um exemplo, né? E a consciência está diretamente relacionada digamos assim, com, né, a potência funcional do cérebro, energética mesmo. É como uma lâmpada, vai enfraquecendo, vai apagando até escurecer. Então, existe uma condição normal de consciência, que eu acho que é mais ou menos o que todo mundo tem quando está acordado, e existe tanto o aumento da consciência, que está relacionado com excitação, quando a pessoa literalmente está excitada, ela tem cara de cocaína, por exemplo, né? Aquele jeito, está numa hipomania, né? Está excitada, ou está muito ansiosa, ou está passando por um tiroteio, né? Onde, de certa forma, o nível de consciência pode estar até aumentado. Ou ele começa a cair, geralmente em 2 níveis, obnubulação / sopor ou torpor, né? Que é basicamente um nível onde a pessoa começa a responder mal, inclusive a estímulos, que é um espectro que vai de uma leve desatenção, né, até a responsividade só a estímulos dolorosos, que você tem que dar um beliscão para a pessoa reagir, né, até o próximo estágio, que é coma. Coma é diferente de sono. Sono é um estado fisiológico. É um estado alternativo de consciência. Até porque, se a gente for estudar sono, a gente vai ver isso na psicofarmacologia, vocês vão ver que a fisiologia, a biologia do sono, né? Em alguns momentos, o sono ele pode estar, a pessoa pode estar tendo uma atividade cerebral muito maior do que durante a vigília, né? Que é o estado quando a pessoa está acordada, que está normal ou / vigil. Então, esse nível também é chamado de vigilância, tá? Aqui, a pessoa está hipovigil, aqui ela está hipervigil, aqui ela está normovigil. Isso também vai ser uma classificação, mesmo classificação, a gente vai rever isso exatamente quando a gente falar de nível de atenção. A gente fala que atenção e consciência são 2 coisas que se confundem, né?
até o coma, que é um estado alterado, onde o cérebro realmente está bem lentificado, a atividade cerebral está bem reduzida, né? E a pessoa não responde a estímulos. Você pode beliscar, você pode pegar um bisturi e cortar a pessoa até o osso e ela não vai responder em nada. Tá? Então, o que não significa que ela não esteja sentindo quando você corta ela. Existem trabalhos que mostram que, apesar de você estar inconsciente, seu cérebro continua processando informações, inclusive de dor. Por isso que, quando você faz uma anestesia geral, antigamente se anestesiava as pessoas simplesmente induzindo um coma nelas, por uma droga, como, por exemplo, o clorofórmio, né? Hoje não se usa clorofórmio, hoje se usa o midazolam, que causa um estado profundo de sedação, induz um coma. É o coma induzido do cara que está no aparelho. Mas só induziu o coma quando as pessoas começaram a descobrir que quando você fazia a cirurgia, metia o bisturi no sujeito, o coração dele disparava. O corpo reagia como se estivesse sentindo dor. Então, eles falavam, apesar do cérebro estar inconsciente, a pessoa acorda não se lembrar de nada, todo o estresse causado pela dor, inclusive com repercussões neurológicas, ou neurofisiológicas, ou até psicológicas, poderia estar sendo inconscientemente assimilado. Então, além de você sedar a pessoa com um dormonide, um midazolam, você ainda usa analgésicos, anestésicos de alta potência, que são os opiáceos, na circulação sanguínea, que bloqueiam qualquer sensação dolorosa, em altíssimas concentrações, né, incompatíveis com a vida. Tanto que a pessoa sofre parada respiratória quando ela entra, né, nesse nível de sedação e de anestesia que é usado em cirurgias, né? Então, a pessoa precisa ser entubada, ou seja, é induzido um coma e também um estado anestésico, onde a pessoa não sente nada. Todas as terminações nervosas de dor estão bloqueadas quimicamente. Existe um estado interessante chamado de delírio, que está mais ou menos aqui entre o normal e o obnubilado. É um estado interessante que ele necessariamente, apesar da pessoa estar hiporresponsiva, ela não está hipodinâmica. Ela está reagindo, ela está se movendo, ela está se comportando, mas parece literalmente alguém em curto-circuito. Ela está hiporresponsiva e mostra que ela está com rebaixamento da consciência, do nível de consciência, porque você tenta falar com ela, focar o olhar nela, ela não foca, ela olha através de você. Na verdade, não está enxergando nada, ela está desligada. Só que está no estado paradoxal de, às vezes, até agitação psicomotora, até agitada. Né? O delírio é uma condição orgânica cerebral, né, chapada, e que muitas vezes é tomada como um estado psiquiátrico primário. E o delírio, ele acontece em intoxicações, ele acontece em sedação, ele pode acontecer com o uso de alguns tipos de medicações até calmantes, né? O delírio é um fenômeno, uma síndrome clínica complexa, que envolve o rebaixamento da consciência, onde a pessoa, ela não, você vê claramente que ela não está interagindo com o mundo, ela está agindo, está se movendo, ou tem uma interação muito básica, muito horrorosa, tipo assim, de pegar uma sonda e arrancar, né? Mas ela está agindo de forma assim, praticamente aleatória, né? E desorganizada. E não fala, ou não fala coisa com coisa, às vezes até fala umas frases, mas você vê que a pessoa simplesmente não está ali. Delírio, a causa mais comum de delírio é abstinência alcoólica grave, né? Que produz um tilt cerebral. Mas tem delírios epilépticos, né? Síndromes parciais complexas. Existem delírios até causados por sedativos, como eu disse, né? Mas, enfim, é um estado muito complexo, muito grave
geralmente, né? Que é dado por rebaixamento de nível de consciência. E todos esses níveis da consciência, né, essa oscilação do nível de consciência, ela definitivamente não é psicogênica. Isso é um quadro neurológico ou metabólico, é um quadro clínico, ou como a gente gosta de falar na psiquiatria, orgânico. Né? O orgânico não é porque a mente não é orgânica. O orgânico tem a ver de organismo. O orgânico traz a ideia de ser vinculado a uma alteração da estrutura, uma alteração física, material do cérebro, não apenas funcional. Isso é o sentido de orgânico. Né? Então, ele é uma palavra que está muito bem usada, porque você fala orgânico ou estrutural. Né? Então, quando se fala que é um distúrbio orgânico, significa que ele está relacionado à estrutura do cérebro, à estrutura do corpo, né? A princípio, mas não só orgânicos, muitos transtornos funcionais que têm base neural e não psicológica, não psíquica, né? Agora, uma outra característica da consciência é o campo. Isso é muito mais difícil de entender, mas ele estaria relacionado, basicamente, como mostra nessa foto, à amplitude da consciência. Teoricamente, quando você está jogando videogame e foca naquela tela, a sua consciência está colapsada naquele quadradinho. Às vezes o mundo pode estar caindo aqui fora e você simplesmente não percebe. O campo, assim como o nível, está relacionado também com a atenção. Né? Enquanto o nível de consciência pode estar relacionado com a vigilância, né? Aí você fala, a pessoa está sonolenta, ela está com uma redução do nível? Sim, mas sonolência, você sacode a pessoa, ela responde, ela acorda, ela desperta com estímulo até psíquico e volta. Enquanto que a redução do nível de consciência patológica, ela pode vir e volta de novo a rebaixar. É bem, é bem resistente a qualquer tipo de dinâmica mental. Realmente você vê que ele está abaixo da dinâmica mental. Eu, por exemplo, estou morrendo de consciência, estou aqui quase estuporoso, mas estou aqui, lutando. Então, gente, o campo está relacionado com a tenacidade, com a nossa capacidade de focar essa atenção em uma pequena parte do mundo, né? Ou, aqui eu posso dizer, a nossa consciência está sendo ocupada por uma pequena parte do mundo. Mas não é só isso. Ela pode ser também não orientada esse campo através, assim, de forma, entre aspas, topológica, como a gente está fazendo aqui, né? Sua consciência está na caixinha da TV, quando você está topologicamente em pequeno espaço, quando você está jogando videogame, mas você pode ampliar ela, né? E também está ali a sua consciência ocupando na sua bruma, na sua margem, né? O que está acontecendo no sofá, o que está acontecendo na cozinha. Você está ali atento, está sendo batata frita. Então, você vai começar a dividir a atenção, ou seja, o seu campo de consciência vai se ampliar naquele momento, né? Mas também, se tiver alguma coisa lá fora, você não vai saber, nem perceber. E existem algumas alterações clássicas, né? Do campo de consciência, que vai ser o trabalho de vocês, que são estados crepusculares, dissociação, transe e hipnose. Vou querer que vocês expliquem essas quatro alterações patológicas do campo da consciência. Já digo que o campo, além de ser topológico, ele também pode ser seletivo de uma forma não topológica. Por exemplo, você de repente só pode estar atento ou só pode estar consciente em relação ao que é vermelho, né? Ou você pode estar, ou sua consciência pode de alguma forma flutuar, de forma que você percebe apenas alguns tipos, ou seja, alguns episódios da sua faixa temporal, né?
ela pode simplesmente sumir. Você pode simplesmente não estar diretamente consciente, ela pode simplesmente se dissociar em uma consciência alternativa. Então, consideradas alterações de campo de consciência, o que a gente está falando de estados crepusculares, dissociação, transe e hipnose. Eu quero que vocês estudem esses quatro elementos do campo para poderem falar para a gente no seminário. E atenção. Olha, eu aqui dando aula, eu vou até reformular, porque eu acho que vou apresentar a consciência e a atenção juntas. Porque, na verdade, a atenção, né, ela está diretamente relacionada às características de nível e campo de consciência, né? O que eu chamo de atenção? A gente fala assim, presta atenção, Dmitry, na leitura aí, para de ficar ouvindo minha conversa aqui com a minha vizinha, olha aí, presta atenção no seu livro, né? Eu posso falar agora para você, ó, presta atenção em mim aqui, Cacilda, estou morrendo de sono, me respeita, me dá um crédito, ao invés de ficar aí olhando novela enquanto você está tocando play nessa aula, né? Então, a atenção é exatamente você mobilizar os recursos mentais, ou seja, de última instância, a sua consciência, né, para escrutínio de uma porção limitada, né, do universo, possivelmente reconhecível. Na verdade, a consciência nada mais é a atenção de que, guardem, esse conceito também não tem em livro nenhum. A atenção é, de fato, a gestão da informação, né, de um conjunto delimitado de informações no processamento mental. É a gestão da informação na mente. De forma delimitada, que a atenção simplesmente escolhe o que vai ser processado, que vai ser, ou do ponto de vista fenomenológico, que vai ser vivenciado na consciência. Então, a atenção, ela também varia em vários aspectos, né? Ela é normalmente metaforizada, e essa metáfora veio do William James, mais uma vez, que diz que a atenção é como se fosse um foco de luz em cima de um palco. Está tudo ali no palco. O palco é a consciência, diria assim, né? Onde está tudo ali. Tudo que você opera no universo consciente. Porém, a atenção é o spotlight que vai iluminar seletivamente uma porção finita e restrita desse palco. Eu diria que, na verdade, tudo que não está iluminado pelo palco não está consciente porra nenhuma. Então, a atenção e a consciência se confundem. Eu poderia dizer que a atenção também é a dinâmica do campo e do nível da consciência, de forma fisiológica, né? Então, o spotlight, né, o foco de luz, né, é a metáfora que define intuitivamente, de uma forma não verbal, olhando essa imagem, o que seja a atenção, né? E eu digo para você, olha a Angela Merkel ali no escuro, né? Quanto que o George W. Bush está na luz. Parecem os dois, né? Pois é. Então, a consciência, a atenção é a gestão de um conjunto limitado de informações para operação mental. Então, por isso eu posso dizer que existe também a atenção motora. O que é atenção motora? É quando você foca e otimiza com isso, esse delimitação para a otimização dos processos, né? Quando eu estou, por exemplo, falando com vocês, ou estou digitando, ou sei lá, estou dirigindo, né? Eu tenho uma atenção motora, onde os meus recursos de processamento, as informações delimitadas, vão estar relacionados aos movimentos que são necessários para a execução da tarefa. Tiques,
Essa hiperatividade, maneirismos da perna, essas manias automáticas de comer o dedo, tudo isso é exatamente escape do foco atencional. Hiperatividade, então, é um problema atencional. Você fala assim, déficit de atenção e hiperatividade, pode parar na atenção. Porque o problema do déficit de atenção é exatamente spotlight, tá? Que é difuso. A gente vai falar disso na aula de psicofarmaco. A atenção, ela é difusa, não foca. Então, a pessoa se dispersa facilmente, gerando, né, subatenções colaterais. Na verdade, o foco atencional dela, além de se disperso, fica viajando e não fica fixo em um lugar. Então, a atenção, ela se torna não seletiva e hipotenaz. Ela se torna, né, ela não se torna o foco fixo para a execução de uma tarefa. E isso vai acontecer na motricidade também. Então, por exemplo, tem duas modalidades básicas de atenção. Aqui, por exemplo, posso falar para vocês, gente, pega essa telinha aí, vou mostrar esse mesmo slide na aula de psicofarmaco. Procura aí os números 5. Então, vocês vão ter um método certo, um método específico fazer isso. Vocês vão pegar e vão jogar o spotlight aqui, ou dessa forma, ou de lá para cá, vocês vão pegar esse spotlight, ou talvez até aleatoriamente, fazendo ele saltar aleatoriamente por aqui. Mas, geralmente, a gente pega esse spotlight e começa a seguir no sentido esquerda-direita, cima para baixo, procurando os números 5, né? Por exemplo, achamos um número 5 aqui. Isso aqui é diferente disso. Onde simplesmente eu falo, procura os números 5. Você fala, procurar para quê? Já estão aí na minha cara, pô. Então, ambos os casos usaram atenção. Primeiro é uma atenção ativa, seletiva e sustentada, que usa o spotlight. Embaixo é o chamado de atenção bottom-up, que ela é passiva e reflexiva. Ela geralmente é dada passivamente quando o foco atencional, ou na verdade não seria um foco, seria a atenção mesmo, né? Ela é chamada para algo que seja pop-out, algo que seja contrastante no meio. Então, a atenção bottom-up vem de baixo para cima mesmo. Ela começa nas estruturas sensoriais mais primárias. Quando você vê uma luz piscando, ou quando você vê um barulho, ou quando você simplesmente está andando, olhando para a floresta, de repente aparece uma mancha vermelha no meio do verde, aquilo chama a sua atenção, né? Então, essas duas modalidades de atenção, elas também têm mecanismos, apesar de também não estarem, na maioria dos trabalhos de psicopatologia, bem especificadas, elas têm um significado importante para a gente entender na psicopatologia, né? Basicamente, tanto a atenção quanto a consciência também pode ser assim. Porque, obviamente, quando você vê, você está andando, tá olhando, fazendo uma trilha, e uma coisa vermelha aparece, aquilo se torna consciente para você. Então, a modulação dessa atenção reflexiva, ela depende diretamente do nível de consciência. Diretamente. Né? Mas não somente. Se você está sonolento, você está sedado, está com a consciência rebaixada, você vai demorar mais para responder aos estímulos pop-out. Você vai estar hipovigil, né? Você vai estar vigiando menos. Aí que vem vigília, vigiar. Você fala, vigia essa porta aí, menino, né? Então, enquanto que o top-down tem a ver diretamente com o campo. Assim, em que área do universo você está concentrando seus recursos atencionais? E somente naquela área é que sua consciência vai estar presente. Então, obviamente, a vigilância que a gente viu no nível de consciência também é uma faculdade atencional. E está diretamente relacionado com aqueles sistemas que eu falei, sistemas reticulares ascendentes e com hormônio que é a noradrenalina. A gente vai falar disso na aula de psicofarmaco, né? A atenção, né, ela está diretamente relacionada à ativação cerebral.
que responde passivamente às saliências ambientais. Tá aqui o garotinho levando um susto porque apareceu uma abelhinha. Agora, hipoprosexia e hiperprosexia, tá? Tem que arrumar isso aqui, esqueço. São alterações de aumento ou redução da atenção como um todo. Neste caso da vigilância e do alerta, eu falo hipervigil ou hipovigil. Uma pessoa ansiosa, né? Digamos assim, qualquer um de vocês aí atravessando o cemitério às 3 da manhã, que é a hora das bruxas, vai ter hipervigil. Vai estar mapeando, escaneando, jogando essa tensão difusamente no mundo e respondendo a qualquer coisa pop-out que apareça de forma imediata. Se aparecer uma mariposa, fantasma, você está hipervigil. Né? Você vai estar hipovigil, mas está aí, ó, relaxando, tirando seu cochilo, né? Como eu queria estar na cama agora, né? Ouvindo seu sonzinho. Aí, geralmente, a mosca vai pousar na sua perna meia hora depois que você vai se dar conta que isso aconteceu, né? Ou quando você está realmente com alguma questão, uma sedação ou uma questão neurológica, né? Quando você está em hipomania, mania, vocês vão estudar isso com o Birman, em transtornos afetivos, você está hipervigil e geralmente hipotenaz, tá? A tenacidade é a terceira problema. Então, a hipoprosexia e hipoprosexia se divide em 3 subescalas. A primeira é da vigilância, de hipo a hipervigil, que se confunde com o nível de consciência. Segunda, que está relacionada com a chamada atenção seletiva. A atenção seletiva, né, é a sua capacidade de, além de selecionar topologicamente uma parte do universo, é selecionar qualitativamente também o que nesse universo você quer estudar. Por exemplo clássico de atenção seletiva, catar pedra no feijão. Você antes tem que criar 2 classes, feijão e não feijão, para você poder fazer essas classificações. Então, a atenção seletiva é a nossa atenção que classifica as coisas em diversas categorias para que a gente possa apreender e escolher uma delas. Ou trabalhar apenas com um tipo de classe, categoria ou entidade. Então, a atenção seletiva é fundamental para qualquer trabalho cognitivo, qualquer tarefa cognitiva, você tem que ter atenção seletiva. Por mais bunda que seja essa tarefa. Né? Corrigir uma prova, entendeu? Sei lá, procurar um nome na lista telefônica, você tem que selecionar a letra que você quer, etc. E a atenção seletiva, todos os processos de atenção seletiva. Todos os processos, basicamente, atencionais, que têm, inclusive, reflexos diferentes, até mesmo, vou até fazer um spoiler aqui, né? As nossas preocupações, nossos pensamentos obsessivos, tudo isso que são coisas que nós selecionamos e se tornam prevalentes e intrusivas, às vezes, na nossa mente, vem dessa estrutura em amarelo aqui, ó, giro do símbolo anterior, que é muito antiga, faz parte do sistema límbico. E também é a parte que gere, né, o coração atencional do cérebro. Exatamente, isso aqui é o teste de Stroop, que vocês já devem ter visto, né? Exatamente para testar a atenção seletiva, quando você pede para a pessoa, por exemplo, clicar nas palavras verdes, né? Aí aparece a palavra verde em azul, você clica nela. Ou então, essa é a versão mais fácil. A versão mais difícil é clica na palavra verde. Aí aparece qualquer outra palavra na cor verde, você clica nela. Então, esse é o teste de Stroop, vocês devem ter estudado isso em neuropsicologia. A alteração, ou seja, enquanto que do nível da vigilância é hipo e hipervigil, aqui é distraibilidade. Geralmente a gente não fala hiper ou hipodistraído, a gente fala distraído ou não distraído, né? Quanto também isso pode não ser nada patológico,
A maioria de nós sofre distrações. O livro da Galarrondo, ele diferencia distração de distrabilidade, né? Distração é exatamente esses esquecimentos normais do dia a dia. Distrabilidade seria quando isso já tem um significado patológico. E, por fim, a sustentação da atenção. A perseverança, a obstinação de você começar na página 1 de um livro Guerra e Paz de 1.200 páginas e chegar na última, sem parar, focando a atenção, palavra por palavra, linha por linha, capítulo por capítulo. Então, a atenção sustentada, que é uma propriedade também do córtex frontal dorsolateral, né, é a manutenção do engajamento e concentração em uma determinada tarefa, né? Essa é exatamente que fala, você forma o foco, tá? E mantém a estabilidade desse foco. Então, na verdade, enquanto a atenção seletiva ela é um processo de classificação, a atenção sustentada é um processo de perseverar neste processo de classificação. Então, é você sustentar o foco atencional em uma determinada tarefa. E quando sua atenção, você é um cara muito tenaz, o mundo cai ao seu redor e você não percebe. É o obsessivo, é o cientista, é o jogador de videogame, né? É a pessoa que está simplesmente apaixonada pelo livro que está lendo, né? Ou é uma pessoa com a disciplina mais fodida do mundo. A alteração dela a gente chama de hiper e hipotenacidade. Geralmente, a hipervigilância e a hipovigilância levam ambas à distraibilidade e à hipotenacidade. A hipertenacidade e processos seletivos normais vão estar relacionados com uma normovigilância. Isso aí. Porque o hipervigil, ele difunde a atenção, o spotlight vai abrir, porque ele tá tendo que prestar atenção em tudo que está ao seu redor. Então, ele vai ficar muito distraível e não vai ficar nada tenaz. Ele vai focar isso em nada, não vai estar ali conseguindo fazer tarefa. Você está atravessando o cemitério à meia-noite, querida, você não está fazendo tarefa nenhuma. A única tarefa é bater as canelinhas para sair dali, prestando atenção em tudo, em qualquer vampiro, mula sem cabeça, saci pererê, alma penada, né, que aparecer por ali. Bom, e a atenção espacial, que é uma atenção que necessita de seletividade e sustentação, né, é a que te dá orientação no espaço. E hoje a gente sabe que também te dá orientação no tempo, né? E ela está relacionada com o córtex parietal. Então, o que nós chamamos de orientação, que é uma das funções, faculdades mentais, né? Pelo menos a que a gente chama de alopsíquica, que é a que te orienta no tempo e espaço, também é uma faculdade atencional. Grande parte das pessoas, quando se pergunta que dia é hoje, ou se a gente já é antes ou depois do almoço, e tem uma dificuldade de responder isso, a gente também poderia, de alguma forma, classificar isso como problema atencional. Uma dificuldade de se localizar na cidade faz com que você se perca. Quanta gente não fala aí, né? Gente, eu estou andando pela cidade, de repente eu me perdi, eu não sabia mais onde eu estava. Aí demorou um tempo para eu conseguir me reconectar. Isso é comum em pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, e não significa necessariamente um problema neurológico. A desorientação ela pode ser relacionada com um simples estado de introspecção, que produz, né, uma diminuição da atenção seletiva e sustentada em relação à sua tarefa, que é transitar pela cidade. Mas, do ponto de vista formal, a gente divide orientação em pelo menos 2 blocos. A orientação autopsíquica, que mostra se você está ciente, patentemente, sobre a sua própria identidade e característica, está diretamente relacionada com a consciência do eu, mas
está também aquém dessa, porque a consciência do eu existe antes mesmo de um nome. E a alopsíquica está relacionada basicamente à orientação no tempo e no espaço. Que dia é hoje? De manhã ou de tarde? O que você fez primeiro? Ir ao banco ou comprar café? Onde você está? De onde você veio? Como é que chega na sua casa? Bom, eita, ficou escuro. Essas são essa foi a aulinha de... Deixa eu voltar aqui por causa da luz, vocês me verem. Essa foi a gravação da aula. Eu estou bagaço, cansaço, ficou ruim, paciência. Agora eu vou upar ela e terminar de preencher as coisas do RT. Que horas são? 15 para as 11. Pelo menos acho que eu falei uma hora exatamente. Foi bom. Tá tranquilo. Beijo para vocês. Tchau. Pause. Espera aí. Para de gravar, caraca. Para de gravar.